Nessa análise, nosso grupo vai estar apresentando um pouco da situação econômica do Brasil, apresentando as consequências que a pandemia do Covid-19 tem trazido para nossas vidas e para a vida de todos os brasileiros, até as soluções que o governo tem mantido a fim de amenizar toda essa situação. Vamos abordar também um pouquinho no contexto da área da saúde, evidenciando a enfermagem como foco. Vamos estar falando do empoderamento dessa classe durante a pandemia e os problemas que têm sido com a falta de EPI, despreparo das unidades e tudo mais. Vamos falar também um pouquinho das mortes desses profissionais, que vem aumentando cada vez mais, fazendo com que a tragédia fique ainda pior. A economia do Brasil é incerta, apesar de que muitos brasileiros acreditam que ela será afetada bruscamente, devido ao aumento do dólar, transportação prejudicada, trabalhadores e setores parados. Tudo isso influencia de uma forma negativa a economia, não somente do Brasil, mas de vários outros países, levando a acreditar que demorará muitos anos até que se recupere dos impactos causados pelo Covid-19. Em função dessa pandemia que nós estamos vivendo pelo mundo, nós tivemos uma queda da bolsa de valores também pelo mundo. E com essa queda de valores, nós tivemos muitos investidores que ficaram com incertezas de investir. E com essa queda no investimento pelo mundo, nós tivemos algumas empresas que foram muito impactadas, que são elas, as empresas aéreas, as empresas de turismo e as de commodities, como por exemplo a Petrobras e a Vale. Diante da pandemia instalada e a crise econômica crescendo, com trabalhadores impedidos de trabalhar e o desespero aumentando cada vez mais, medidas foram necessárias do governo a fim de amenizar essa situação, acalmar a população e dar um futuro de esperança. Para isso, algumas medidas foram lançadas com o objetivo de apaziguar a crise econômica. Com o objetivo de impulsionar a economia, o governo adotou uma série de medidas para estimular a economia antes e depois do coronavírus, como saque imediato do FGTS, saque aniversário do FGTS, liberação do PIS/PASEP, 13º do Bolsa Família, queda da taxa básica de juros, limite à taxa de juros do cheque especial, liberação dos compulsórios, crédito imobiliário, reação ao coronavírus, crédito para capital de giro e antecipação do 13º dos aposentados. Um pouco da área da saúde agora, vamos abordar o contexto da pandemia dentro da área de enfermagem. Vamos falar os prós, que é o empoderamento da classe, e os lados negativos, que são as mortes que vêm aumentando, falta de equipamento e muito mais. O Brasil é o país com mais mortes de profissionais da saúde por coronavírus. Segundo o COFEN, Conselho Regional de Enfermagem, nesta última quarta-feira, no dia 27, no início da manhã, já se tinham 157 mortes de profissionais da saúde por coronavírus. E quais fatores que, infelizmente, contribuíram para esse grande número de mortes? A população, que só vem aumentando os casos, então a linha de frente está ali realizando mais e mais atendimentos a cada dia. A falta de EPIs, que nem todos os estados ainda têm esses EPIs necessários para poder realizar o atendimento, né? E causar segurança para o profissional de saúde que está ali na linha de frente e grupos de risco. Tem muitos profissionais da saúde que são e se enquadram em grupo de riscos, mas infelizmente estão ali, na linha de frente, porque não podem perder o emprego e é necessário ali os profissionais de saúde. Então esses são três fatores que infelizmente contribuíram demais para esse número de mortes. E não se tem como fechar, por enquanto a gente não consegue fechar esse número, né? Então, se a população não se conscientizar de que é necessário fazer o isolamento social, realizar as medidas de precauções, infelizmente, o número de mortos de pessoas, de população e de profissionais de saúde não vai diminuir. Então, cabe a nós ter essa conscientização. O Brasil é recordista mundial em morte de profissionais por Covid. Segundo o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, 2 pessoas morrem a cada dia desde março.
já totalizaram 208 óbitos entre enfermeiros e profissionais de saúde, devido à pandemia por Covid-19. A tendência, com base nos dados nacionais, ainda é de crescimento no número de mortes na área. O primeiro fator é a falta de equipamentos de proteção individual ou o uso incorreto por falta de treinamentos e devido muita gente trabalhar mesmo pertencendo ao grupo de risco, como diabéticos, hipertensos, cardiopatas. No Brasil, são 4 estados em situações críticas e São Paulo lidera o número de óbitos entre enfermeiros e enfermeiras. Profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente contra o coronavírus estão tendo um grande problema com a questão do EPI, porque os hospitais, tanto privado quanto público, não têm uma quantidade suficiente em estoque de EPI para repassar a equipe. E a equipe sem o EPI adequado acaba se contaminando. E o Brasil não estava preparado para essa pandemia, ou seja, os fornecedores, o comércio não tem estoque suficiente para repassar esses insumos aos hospitais. Então, os hospitais estão com os estoques defasados. E a gente percebe isso no dia a dia, porque o índice de profissionais de saúde sendo contaminado em área hospitalar é muito grande. Este ano de 2020 trouxe mais reflexões e desafios aos profissionais que atuam no combate ao novo coronavírus. Nos últimos meses, todos entenderam a importância e a necessidade de lavar as mãos como prevenção contra o novo vírus. A enfermagem tem um papel importante no combate à Covid-19. Os enfermeiros tornaram-se atores principais dessa trágica pandemia. Esse protagonismo se deve pela atuação corajosa e efetiva dentro dos hospitais que resultou em uma comoção geral da sociedade. Esperamos que, mesmo com pontos positivos, esse protagonismo possa ser transformador para a liderança na enfermagem, trazendo tempos futuros, melhores e inovadores para a profissão. A enfermagem não são heróis, são humanos. Nós queremos que todos eles sejam revestidos em benefício à profissão. A enfermagem precisa de melhores condições de trabalho, de equipamentos em quantidade e qualidade adequada, salário justo. Nós precisamos de valores reais e respeito. No aspecto econômico e no aspecto da área da saúde, nos encontramos num cenário onde o conflito se instala entre manter medidas de prevenção como quarentena e isolamento social e o retorno ao trabalho. A área econômica alega que isso é necessário a fim de que a crise econômica não se aumente ainda mais e o desespero não se instale nas populações como pais de famílias, mães de famílias, responsáveis por gerir uma família e ter seu próprio sustento. A área da saúde alega que é importante medidas assim, pois são elas que irão evitar o aumento da curva de contágio, uma vez que o ideal seria o achatamento. Com o isolamento social, muito foi conquistado. Porém, a população está relaxando muito nesse aspecto e a colaboração da população é essencial para o trabalho dos profissionais da saúde. Com a análise feita, podemos concluir que é necessário que a população se conscientize o mais rápido possível, a fim de poupar tanto vítimas quanto profissionais de saúde para que viram vítimas também. A conscientização é de suma importância nesse momento, que se cuidem, que preservem a sua saúde e daqueles que estão na linha de frente em atendimento à população. Com a pandemia, uma tragédia imensurável, também é possível aprender. A falta de equipamentos de proteção individual é um problema que no Brasil, por exemplo, já vem se apresentando há muito tempo. Muitas vidas de profissionais foram perdidas devido a isso. Então é necessário sim que com essa pandemia esse problema foi ainda mais evidenciado. É necessário que se aprenda e que reformule todo esse sistema. Os profissionais estão atuando a fim de garantir a saúde e cabe a nós, ao governo e aos responsáveis competentes a isso, que aprendam,
Vejam, se cuidem e ajudem.